nosso curso de especialização na Carta aos Romanos. O versículo hoje é o versículo de número 4, tá bem? Para nós termos uma leitura um pouco mais integral, a gente começa do versículo 1 e vamos até o versículo 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora nós vamos para mais um, que é o versículo de número 4, já fomos até o 3, e quais são os conceitos que nós vamos trabalhar agora. Portanto, esta aqui é a quarta lição. Hoje, especificamente, eu não pude mandar para os irmãos aí o artigo em PDF, porque eu tive mais um probleminha aí no computador. Hoje eu saí e fui atrás de restaurar o que eu tinha, tá bem? Com os recursos que estavam em mãos. E nós aí conseguimos, graças a Deus, trazer o computador para casa, mas ele está lá instalando os aplicativos ainda. Por essa razão, não foi possível mandar os irmãos aí o artigo em PDF, mas a gente vai explanar porque o versículo está estudado. Inclusive, o livro que eu vou utilizar hoje é esse daqui, tá bem? Ó. Cristo na Teologia de Paulo, de Lucien Serfoux. O autor diz que estudou a Cristo na Teologia de Paulo por mais de 30 anos consecutivos. E resultou nesta obra aqui, tá bem? É da editora Teológica. Essa editora ela tem obras acadêmicas, de cunho acadêmico mesmo. Vocês vão encontrar bastante coisa nesta editora, que é a editora Teológica. E, logicamente, cada teólogo tem que ter o seu próprio filtro para poder saber se ele pode ou não ler a literatura que lhe vem à mão, se tem maturidade para isso. Porque muitos dos livros que estão aí no mercado editorial, eles são de teologia liberal. Portanto, eles não vão sustentar aquele conceito mais romântico que nós temos. Qual que é o conceito mais romântico? É esse mais próximo da nossa piedade. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, Deus inspirou as palavras e as ideias, quer dizer que nós temos uma ideia mais romanceada da palavra de Deus. Agora, a teologia liberal não é romanceada, ela é mais crítica. Portanto, ela é mais crua, mais seca, ela aplica métodos científicos na Bíblia e com isso aí vai descobrindo que alguns textos eles podem não ter sido daquele autor, podem não ter sido com aquele título, pode não ter sido um texto integral, só uma colcha de retalhos. Então, quando os irmãos estiverem selecionando seus livros, procurem saber qual que é a editora aonde vocês estão comprando e se ele é de uma linha um pouco mais tradicional, mais ortodoxa, mais rígida, ou se ele é mais aberto, mais liberal. Bom, a editora Teológica, ela tem obras dos dois tipos. Portanto, você vai ter que descobrir aí pelo autor, se o autor é ou não do tipo que você aprecia. Bom, nós estamos aqui na lição de número 4, não é a aula de número 4, também nós já temos mais de 35 vídeos lançados ali na plataforma do YouTube para esse curso de especialização na Carta aos Romanos, e portanto nós não temos, não é a quarta aula, é a quarta lição. E na quarta lição nós vamos ver sobre Jesus, Filho de Deus. Hoje a gente começa a falar sobre Jesus, Filho de Deus, embora que a gente já tenha falado, mas como o apóstolo Paulo deu ênfase à divindade de Jesus, nós não podemos pular essa etapa. É um curso de especialização. Então o que a gente espera? Que a pessoa que diga, eu fiz um curso de especialização na Carta aos Romanos, o que se espera? É que essa pessoa tenha esmiuçado a Carta aos Romanos. Nós não podemos nos apresentar como especialista se não formos, no mínimo, sabe, alguém muito prudente naquilo que a gente diz que é. Não adianta só a gente dizer que é. Alguém vai pegar a gente no contrapé. Portanto, quando a gente terminar aqui o módulo 1, a previsão do módulo 1 é de 3 meses. Quando a gente terminar o módulo 1, aí nós vamos fazer uma bateria, tá bem? De avaliações com os irmãos. Essas avaliações não são para ser complicadas, tá bem?
não são para ser exegéticas, não são para amedrontar, mas é para saber, você está nesse nível aqui, terminou o módulo 1, terminou tranquilo, nós temos que fazer a revisão em alguma coisa, pode deixar por aqui mesmo, tá bom? Isso aí é para a sua própria segurança. O que nós veremos na lição de número 3? Aqui, a divindade de Jesus. Jesus, Filho de Deus. E ele é declarado em poder. Nós falaremos sobre os poderes do Senhor Jesus. Porque ao subir aos céus, o Evangelho vai dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós vamos falar sobre os poderes do Senhor Jesus nos céus e na terra, para obedecermos aqui a cadência do texto paulino. Quais são esses poderes que o Senhor Jesus tem? Quando você vai para o Apocalipse, ele é o Pantocrator. Quem que é o Pantocrator? É o Todo-Poderoso. Ele se assenta no trono do Todo-Poderoso. Quer dizer que é espantosa a visão que João recebe na sua revelação. Um cordeiro vem e se assenta no trono do Todo-Poderoso. Nós vamos estudar aqui sobre a onipotência do Senhor Jesus nos céus e na terra. Também nós vamos falar sobre Jesus e o Espírito Santo. Como que Jesus e o Espírito Santo se relacionam? Porque até agora nós falamos bastante da relação do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. Nós também falaremos sobre a relação de Jesus e o Espírito Santo. Como que os dois se conjugam, como que os dois se coordenam, como que os dois trabalham. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou que o Senhor Jesus, ele é Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Tá bem? Nós vamos manter essa ideia, o Espírito e a santificação. O que faz o apóstolo Paulo? Ele usa a segunda parte do nome Espírito Santo, quer dizer, Espírito seria a natureza. O santo do Espírito Santo é a qualidade. Ele é o Espírito, natureza, o Espírito é Espírito, e ele tem uma qualidade. Qual que é a qualidade do Espírito? Santo. Então o que faz o apóstolo Paulo? Pega essa qualidade, santo, e transforma em um adjetivo para o Senhor Jesus. Jesus está santificado. Então adjetiva o Senhor Jesus. Pela ressurreição dos mortos, nós teremos que voltar ao tema da ressurreição de Jesus e da ressurreição dos mortos. Portanto, ainda na lição de número 4, nós vamos falar aqui em temas escatológicos. Voltaremos depois para falar sobre o título Jesus Cristo Nosso Senhor, que é uma sentença do apóstolo Paulo. Que a graça de Deus, dos altos céus, nos assista para que a gente possa compreender os conteúdos da palavra de Deus. Bom, a gente começa aqui com o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que Jesus ele foi declarado Filho de Deus. E nós vamos usar aqui a literatura que eu apontei para os irmãos, Cristo na Teologia de Paulo. O Lucien Serfoux, ele fala sobre esta filiação do Senhor Jesus. Vou ler para vocês aqui um pouquinho do sumário ou do índice. Ele fala sobre a parousia do Senhor Jesus, a ressurreição de Cristo, o reinado de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Depois ele volta e fala a morte de Cristo, quer dizer, morte e ressurreição, a morte de Cristo. Depois ele volta a encarnação de Cristo. A partir da página 159, o dom de Cristo, Cristo, nossa justiça, Cristo segundo o Espírito, Cristo, nossa vida, Cristo e a igreja e a vida da igreja. Nós já colocamos aqui bastante coisa, meus irmãos, sobre a pessoa do Senhor Jesus. Nós andamos bastante, graças a Deus, né, irmãos? Em pouco tempo o Senhor nos deu graça e a gente avançou bastante.
mas ainda falta muita coisa, porque a gente está só no início da nossa... só no início dos nossos estudos. O que nós vimos? Nós vimos que o Senhor Jesus, ele é a geração eterna de Deus. Deus gerou Jesus Cristo eternamente. Não tem como fugir disso daí. Aqui, na página 340, o Sr. Foucault coloca: a expressão Filho de Deus, tá bem? A expressão está longe de ser tão frequente nas epístolas como os termos Senhor e Cristo. Quer dizer, você vai ler as epístolas do apóstolo Paulo e ele não fica frequentemente chamando Jesus de Filho de Deus, da mesma forma como ele chama Jesus de Senhor e Cristo. Senhor é Kyrios e o Christos, o ungido, tá bem? Então, o apóstolo Paulo prefere, na maioria das vezes, chamar Jesus de Senhor, Kyrios ou Christos, ungido. Mas, quando ele vai relacionar Jesus com o Pai, aí ele vai fazer a ligação, a ponte, Filho de Deus. Ele quer fazer essa ponte. E isso é para nos provocar o pensamento, amados irmãos e irmãs. É para nos provocar o pensamento, nos lembrarmos que existe uma metodologia do Novo Testamento. Já falei isso aqui para os irmãos algumas vezes. Metodologia do Novo Testamento quer dizer, os termos que os apóstolos usaram para escrever sobre Cristo. Isto é metodologia do Novo Testamento. Existe uma metodologia também do Antigo Testamento. É o vocabulário dos profetas. A maneira como os profetas narraram as suas histórias, contaram as suas profecias. E uma metodologia para o Novo Testamento. A maneira como os apóstolos arranjaram o Evangelho para nós. Dentro da metodologia do Novo Testamento existem vários títulos para o Senhor Jesus. Senhor, no caso Kyrios, Christos, que é o Cristo, ungido, Logos, que é a palavra de Deus, e essa daqui, Huios Tel, Filho de Deus. O Lucien, que é o autor do livro, ele diz: é sempre empregado com a intenção de determinar as relações entre Deus e Cristo, e exprime por este relacionamento o bem fundado ou a natureza das intervenções divinas por meio dele. Sempre que o apóstolo Paulo quer ressaltar a divindade de Jesus, vocês podem anotar aí no bloco de anotações de vocês. Paulo quer ressaltar a divindade de Cristo. Qual que é o termo que ele vai usar? Christos, Cristo. Kyrios, Senhor. Qual que ele vai usar? Ele vai usar Filho de Deus. Essa é a expressão que ele quer usar, para ressaltar a divindade plena do Senhor Jesus. Está lendo a Bíblia e encontrou lá Filho de Deus, você vê que é o apóstolo Paulo defendendo a divindade do Senhor Jesus. Aí aqui o próximo tema, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Depois eu mandarei uma foto, tá bem? Para vocês poderem copiar ou guardar aí no arquivo de vocês. As intervenções do Filho de Deus. Estou aqui com a Bíblia aberta. Será bom que o irmão e a irmã também tenham a sua Bíblia aberta para entender bastante. Além disso, meus irmãos, eu li também hoje, tá? Aqui a enciclopédia do Dr. Champlin, tá bem? Essa enciclopédia aqui eu mantenho ela na minha cabeceira, que é a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Dr. Russell Norm Champlin. E além também desse texto, hoje eu peguei aqui a chave linguística, tá bem? Do Novo Testamento grego. Fui lá fazer algumas consultas para o Novo Testamento grego, para a gente poder aprofundar esse assunto. Eu espero depois, quando mandar o artigo em PDF para vocês, colocar o que eu encontrei aqui. Aqui tem muita coisa na enciclopédia do Champlin e na chave linguística tem bastante coisa também. E nesse livro aqui não acaba mais. Começamos dizendo, as intervenções do Filho de Deus na parousia. Então o que é parousia? É a doutrina do apóstolo Paulo no imaginário, faz parte do vocabulário do apóstolo Paulo, descrever a volta do Senhor Jesus como uma parousia, tá bem? É exclusivo do apóstolo Paulo. A parousia
é uma palavra exclusiva para o apóstolo Paulo. O que seria a parousia? Dentro da cultura romana, a parousia era um desfile. Que tipo de desfile? O desfile do retorno dos generais, quando eles vinham das guerras, que eles haviam conquistado os reinos, eles traziam os reis acorrentados, bem acorrentados, e eles passavam em desfile pela procissão. Para nós, a palavra procissão tem um sentido religioso, mas nas suas origens é um desfile, tá bem? Esse desfile, ele era anunciado pelos arautos. Os arautos anunciavam: os guerreiros estão voltando, os generais estão chegando. E eles não vinham até a cidade propriamente, que seria a cidade de Roma, onde havia o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo era justamente para celebrar a vitória dos generais. O que faziam esses generais? Traziam os reis que foram conquistados, amarrados, se vestiam propriamente para o dia do desfile, tá bem? Se vestiam propriamente. Os soldados também colocavam suas vestimentas de gala. O pessoal que tocava se preparava, tinha música, tinha grinaldas, o povo era avisado para eles ficarem ali na estrada até passarem todos os guerreiros. Ficavam acampados fora da cidade de Roma, esperando que o César, no caso, fosse até eles, tá bem? Então, quem fosse o rei de Roma, quem fosse o imperador de Roma, ia até fora da cidade, no acampamento onde os generais estavam, e ali ele se empossava da vitória dos generais. Como que ele se empossava? Ele assumia o primeiro carro. Então lá vem o César, no primeiro carro. Vem os generais logo em seguida. E os reis, todos amarrados ou acorrentados, humilhados. As coroas desses reis penduradas no carro principal, que seria o carro de César. E lá vem o pessoal, o arauto, tocando as trombetas, tá bem? Tocando lá as liras, as harpas que eles têm. É um festejo muito grande. A cidade toda vai ovacionando os heróis, que no caso é o César mais os seus generais, e uma festa muito grande acontece. Isso é a parousia, é o retorno dos generais junto com o seu rei dos campos de batalha para entrar na famosa cidade eterna, que seria Roma. Vocês já capturaram aí. O apóstolo Paulo está vivendo no mundo greco-romano. Ele vai se apropriar da cultura greco-romana e vai dizer o seguinte: sabe esse retorno que acontece em tempos de guerra? Também acontecerá com o nosso Senhor Jesus. Agora você eleva isso aí à enésima potência, meus irmãos. Ao infinito, aos céus, avante, Cristo. Então ele vai falar que a volta do Senhor Jesus é uma parousia. É a parousia do Filho de Deus. Então o que o Filho de Deus fará? Vai rasgar os céus. Vai abrir os céus. Vem só? Não vem só. O que faz o Senhor Jesus? Ele virá com os anjos do seu poder, juntamente com todos aqueles que são os chamados espíritos aperfeiçoados. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Esses espíritos dos justos aperfeiçoados estão aguardando a primeira ressurreição. Aí o apóstolo Paulo vai conjugar, tá bem, várias imagens que existem no mundo greco-romano para nos dizer o seguinte: a volta do Senhor Jesus será um triunfo, será uma parousia, será um desfile, meus irmãos. Um desfile é um desfile onde os céus vão se rasgar e todos poderão contemplar a volta do Rei Jesus. Aí o apóstolo Paulo também usa a figura dos arautos, o toque da trombeta. A trombeta é de Deus. É isso que ele diz. Tem uma trombeta. Essa trombeta ele chama de a última trombeta. Nesse toque da última trombeta, os mortos ressurgirão. O que é os mortos ressurgirão? Lá no tempo da parousia dos reis, dos generais romanos, aquele pessoal que já tinha participado da guerra, quer dizer, os antigos soldados, os veteranos, eles também vestiam as suas vestes de gala, tá bem? Suas vestes de cortejo, de desfile, e eles iam ao encontro desses generais
e do rei que estava vindo para a cidade. Quer dizer, esse encontro acontecia assim. Aqueles que já venceram vão ao encontro daqueles que estão chegando. É o encontro dos veteranos com essa turma que ainda está no campo de batalha. Vocês estão acompanhando bem. Tudo isso está na cabeça do apóstolo Paulo para falar da parousia do Filho de Deus. Quem está voltando? O Filho de Deus. O Senhor Jesus foi para os céus. Aí diz o apóstolo Paulo, convém que ele reine até que haja colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, o rei Jesus, aquele que nós vimos na aula passada, está em guerra neste exato momento. É o reino de Deus contra o reino das trevas. O reino das trevas está em guerra. O reino de Cristo está em guerra. Os céus estão em guerra contra o reino dos demônios, do diabo, da horda de espíritos maus, que está em conluio juntamente com os pecadores. Os pecadores estão aliados a Satanás contra o Cordeiro de Deus, contra o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus vencerá e um dia voltará. Voltará e será um desfile em glória, porque parece-nos que o apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses que o Senhor Jesus despojou principados e potestades das suas insígnias, tá bem? Das suas patentes, das suas coroas. E parece-nos que no dia da parousia, do retorno do Senhor Jesus, esses principados e potestades serão expostos publicamente ao vexame, humilhados. Ao menos na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala, em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, referindo-se àquela imagem de que o filho, ou a semente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. Debaixo de qual pé? Dos nossos pés, diz o apóstolo Paulo. Então vocês vão capturando aí, vão anotando isso, tá bem? Para a gente dar continuidade. Eu ainda quero retomar, porque esse assunto da parousia de Jesus, nós vamos abrir o texto do apóstolo Paulo para mostrar. Quem está voltando, meus irmãos? Quem está voltando é o Filho de Deus, que na primeira vinda veio semente no útero da mulher, semente de homem. Quer dizer, ele veio ocultamente ao mundo na primeira vinda. Mas na segunda vinda, Paulo fala, não será como na primeira, semente. Será a manifestação dos filhos de Deus. Então eu vou fazer uma pequena pausa para que os irmãos possam fazer as suas perguntas.